Alô. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe uma vez mais. Vamos dar início à nossa palestra desta noite. Hoje nós vamos trabalhar um tema um tanto que de última hora, porque tínhamos uma programação de um orador de fora, mas houve um imprevisto, e aí quando tem imprevisto, a gente vem quebrar o galho, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre livre-arbítrio não, méritos ou empréstimo divino. A gente vai trabalhar essa questão, tá certo? Vamos então fazer a nossa prece para darmos início às nossas atividades. Muito bem. O livre-arbítrio está na base, digamos assim, das leis divinas. Fala-se muito em meritocracia, onde cada qual recebe segundo os méritos adquiridos. E se estamos falando de méritos, naturalmente o livre-arbítrio precisa ser soberano. No entanto, devemos reconhecer que não temos, na vida atual, um livre-arbítrio pleno. Poderíamos dizer que o nosso livre-arbítrio é relativo, já que, se trazemos erros graves de existências pregressas, se temos estabelecido na nossa atual encarnação o ajuste da consciência, o acerto de contas com as leis de Deus, com base em equívocos do passado, haveremos de entender que o nosso livre-arbítrio, pelo menos em termos da encarnação atual, ele acaba sendo limitado. E também porque, como não nos conhecemos profundamente, também nem sempre fazemos escolhas como nós imaginamos. Como o inconsciente funciona em nós, muitas vezes as nossas escolhas supostamente conscientes são os efeitos daquilo que vibra, daquilo que temos guardado a nível inconsciente. Por exemplo, na fase adulta, podemos ser induzidos a atrairmos determinada pessoa com determinado comportamento, por exemplo, de alcoolismo, por conta de termos experimentado situações dessa natureza na nossa infância, com educadores ou parentes que faziam parte da família consanguínea. Então, essa escolha não é necessariamente dentro de um livre-arbítrio pleno, mesmo porque, além daquilo que trazemos das encarnações passadas, como karma, além do fator chamado inconsciente, também o fato de não nos conhecermos profundamente faz com que a nossa percepção, muitas vezes, seja superficial. E sendo superficial, nas limitações naturais, tanto intelectuais como morais,
intelecto-morais, nós acabamos também sendo sugestionados pela nossa vida íntima, pelo nosso pouco conhecimento de nós mesmos, a termos este ou aquele comportamento. Em outras palavras, simplificando, o que estamos dizendo? Quanto mais evolução, mais poder de escolha. Quanto menos evolução, mais estamos sujeitos às consequências pré-determinadas pelas nossas próprias atitudes. Ainda assim, o que vigora é o livre-arbítrio. Porque se temos um karma, se temos uma programação reencarnatória, que muitas vezes não podemos escapar, isso só aconteceu porque em algum momento, em alguma encarnação, em alguma situação, tivemos uma atitude que nos trouxe esta consequência. A rigor, devemos sempre prestar muita atenção nos chamados detalhes da vida. Porque, a bem da verdade, a nossa existência, ela é composta de detalhes. Digamos assim, detalhes que podem ser cruciais para o nosso processo evolutivo. Tanto no sentido de acelerá-lo, como no sentido de atrasá-lo. Muitas das vezes, nos comprometemos na encarnação por coisas pequenas, por irritações que se repetem, por tristezas que vão e voltam, por posturas inflexíveis, por um estilo de vida aparentemente não prejudicial, mas que na somatória dos anos, da encarnação como um todo, pode nos trazer grandes problemas, grandes dificuldades. Quando lemos, por exemplo, a história de vida de André Luiz, no livro Nosso Lar, haveremos de perceber que ele não cometeu, ao longo da encarnação, erros tão graves. Aliás, o contrário disso, como cientista, foi um benfeitor da humanidade. No entanto, paralelamente, a vida, digamos, um tanto que distante dos bons hábitos, a bebida alcoólica com frequência, as noites que acabavam culminando com o amanhecer do dia, outros vícios pequeninos, o hábito de experiências sexuais longe do casamento, que numa somatória, numa utilização do livre-arbítrio, acabou culminando no problema grave localizado no intestino, que o levaria mais tarde a óbito, fazendo-o desembarcar como clandestino no mundo espiritual. A bem da verdade, quem olhasse para a vida de André Luiz com os olhos materiais, sem considerar os detalhes, diria que ele, ao desencarnar, por certo, iria para um bom lugar. E aí, ele próprio, através do médium Chico Xavier, nas linhas do livro citado, trouxe-nos
informações riquíssimas a respeito do seu destino depois da morte, fazendo-nos vários alertas, em particular este, do livre-arbítrio, e como é arriscado, às vezes até perturbador, atitudes pequeninas, mas que, se somadas, podem levar a verdadeiras catástrofes. Mesmo porque, ainda dentro dessa perspectiva do mérito ou do empréstimo divino, uma ação pode gerar várias reações. Quando falamos de ação, podemos colocar no singular. No entanto, quando falamos de reação, poderíamos colocar no plural. Uma pessoa que se entrega ao suicídio, uma pessoa que no momento de desequilíbrio, de profunda amargura, que deserta da vida, por certo responderá pelo seu ato infeliz. O ato de exterminar a própria vida física. Entretanto, também responderá ele ou ela por todas aquelas pessoas que foram afetadas pela sua decisão de pôr fim à própria vida. O filho que cresceu sem pai e teve graves dificuldades psicológicas, a menina que cresceu sem a mãe e acabou desenvolvendo uma depressão por conta da ausência materna, a sua tarefa de contribuir, auxiliar da encarnação alheia, tudo isto, reações. O ato foi ação, mas a reação foram reações. Quando Jesus curou a uma certa distância, e esta passagem está em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Quando Jesus curou os 10 leprosos, e apenas um voltou para agradecer, já que a cura foi feita a uma certa distância. E quem voltou para agradecer, não nos esqueçamos que foi o samaritano, que era mal visto pelos judeus. Samaritano, como se fosse um estrangeiro. Os judeus não gostavam dos samaritanos. E foi justamente o leproso samaritano que voltou para agradecer. Os outros 9 não voltaram. E aí nós poderíamos perguntar, do ponto de vista do leproso que foi curado, não do ponto de vista de Jesus que curou, mas do ponto de vista de quem recebeu a cura. Ele foi curado por quê? E aí, nós poderíamos encontrar algumas explicações diferentes. Ele pode ter sido curado, como qualquer um de nós pode ser curado,
por conta do karma que findou-se. O karma extinguiu-se. Porque todo karma tem uma durabilidade. Todo karma tem um tempo de existir. E muitas das pessoas que cruzaram com Jesus, e muitas das pessoas que hoje participam de tratamentos espirituais, no decorrer da cura, o motivo pode ser este. Extinguindo-se o karma, não há razão mais para a pessoa permanecer doente. Para aquelas outras situações, onde a cura parece não se efetivar, deveremos lembrar ainda, e aí falaríamos aqui de um outro ponto, que há casos em que a doença é a cura. Existem situações em que a enfermidade configura-se como a ponte para a cura. Evidentemente, a cura da alma. Naturalmente, a cura do espírito. Ainda que Jesus tenha vindo para os doentes e não para os sãos, ele veio para os doentes da alma. Ainda que busquemos a cura dos nossos corpos, para o Cristo, isso não é o principal. Sendo assim, entendemos por que algumas pessoas, vivendo dramas existenciais, com doenças gravíssimas, pessoas constrangidas a viver numa cama, com inúmeras limitações, quando desencarnam saudáveis, desencarnam iluminadas, aportam no mundo espiritual radiantes, sem nenhuma dor e sem nenhuma sequela, porque a enfermidade era a porta de libertação para o espírito que carregava as enfermidades morais, que em verdade é o ponto de partida para qualquer doença física. Nenhuma doença física, com exceção daquelas originárias dos maus hábitos, começa na vida física. A ação moral equivocada que contamina e adoece os corpos espirituais, que em última instância deságua no veículo físico. E já lembramos aqui duas possibilidades. A pessoa que não é curada, porque em verdade está sendo curada através da doença. A pessoa que é curada porque o karma foi extinto, acabou naquele momento. E existe também, ainda que raramente, as pessoas que são curadas pelos méritos adquiridos. Embora essa seja uma possibilidade, não fiquemos muito entusiasmados com ela, porque ao contrário do que pensamos, somos poucos que temos méritos suficientes para receber alguma coisa. Seria desastroso para nós recebermos de Deus só aquilo que merecêssemos por direito. Seria catastrófico, porque nada teríamos, nem mesmo uma saúde relativa. Então, embora a cura também possa acontecer por uma ação compensatória, oriunda do mérito adquirido, repetimos, não nos empolguemos com isso.
Porque o homem, via de regra, o ser humano, o indivíduo, acha que faz muito nas poucas coisas que faz. Acredita ele que a sua luz já está brilhando, quando em verdade ela sequer acendeu. E nós não dizemos isto para desanimar quem quer que seja, mas para conscientizar que ainda haveremos de trabalhar muito, muito mais do que trabalhamos, para termos algum mérito frente às leis de Deus. E aí então, vamos para o último item. Esse sim, o tema central da palestra: mérito ou acréscimo, concessão da providência divina. Mérito ou empréstimo divino. Grande parte de nós, ao recebermos o que nós recebemos, ao tomarmos contato com as coisas boas que acontecem na nossa vida, eventualmente a sermos curados de alguma doença, isto nada mais é do que o empréstimo divino. E empréstimo divino é pior do que empréstimo de banco. Porque existem os juros. E se você atrasar, a coisa se complica. E se você atrasar mais, a sua dívida fica quase impagável. Na hora que você está numa dificuldade e consegue o empréstimo no banco, é uma maravilha. Tudo vai ser sanado. As dívidas serão pagas. Mas depois, as parcelas, elas estão lá para serem quitadas. E aí começam os nossos problemas. Provavelmente, e aqui nos aventuramos a fazer uma interpretação que pode estar equivocada, mas talvez os outros 9 leprosos tenham sido curados não por merecimento, com certeza não. Porque se nem voltaram para agradecer, é evidente que não tinham méritos para receber. E talvez ali tenham sido curados justamente por um empréstimo de Deus, por uma concessão divina, que são aquelas situações em que você não merece. Merecer, você não merece. Mas Deus vai lhe dar. Deus vai fazer mesmo assim por você e vai aguardar que você, recebendo o que não merecia, se desdobre a partir dali para pagar com juros tudo o que recebeu sem merecer. Talvez seja isto que tenha acontecido com o paralítico de Cafarnaum, Natanael, ben Elias, que foi curado por Jesus em momento emocionante, no episódio em que ele chegou até Jesus pelos telhados da casa de Simão Pedro, por conta da multidão que se fazia presente. E ali o diálogo entre o paralítico e Jesus, e em seguida a cura, para que mais tarde Simão Pedro viesse a surpreender Jesus chorando. E quando Pedro lhe perguntou por quê, ele disse sobre o paralítico de Cafarnaum, que naquele momento comemorava o fato de agora poder andar em meio a vícios, pessoas de má vida, prostitutas, não valorizando o empréstimo divino. Desta forma, fica aqui a pergunta: quantas vezes
você acha que já foi ajudado sem que tivesse merecimento? Quantas vezes você acha que um verdadeiro, entre aspas, milagre aconteceu na sua vida e aquilo que você dava por perdido, aquela dívida que não seria possível pagar, aquela situação dolorosa, aquele filho já perdido, aquela doença grave, e de repente, tudo resolvido. Por certo, muitas vezes. E aí então deveremos elaborar a segunda pergunta, tão importante quanto a primeira. E a partir daí, uma vez consciente que o que você recebeu foi empréstimo da divindade, o que é que você tem feito para compensar ou para retribuir, para demonstrar a sua gratidão a Deus a partir da bênção recebida? Precisamos fazer esta reflexão. Porque enquanto encarnados, com quase total desconhecimento das nossas vivências passadas, em meio às turbulências naturais da existência, costumamos dizer que sofremos muito. Costumamos dizer que não temos sorte na vida. Costumamos dizer que, infelizmente, nascemos para sofrer. Ah, se pudéssemos ter as informações. Ah, se pudéssemos vislumbrar quanta coisa, quanta dor, quanto sofrimento deixamos para trás. Quantas lágrimas fizemos derramar dos olhos alheios. Quantos e quantos induzimos à loucura pela nossa irresponsabilidade. Quantas e quantas vezes, em quantas encarnações, procrastinamos, jogamos simbolicamente na lata do lixo muitas encarnações. E ainda assim, graças à misericórdia divina, aqui estamos nós, com uma nova oportunidade, uma nova experiência, uma nova possibilidade, um novo caminho. Tudo que nós precisamos para recomeçar. O esquecimento das vidas passadas também tem esse objetivo, fazer-nos esquecer dos caminhos equivocados do passado, para agora, digamos assim, zerados, recomeçar pelo caminho certo, pelo caminho melhor. E embora saibamos disso, no dia a dia, nos esquecemos, nos perdemos, sobretudo nos distraímos e a vida passa, sem que plantemos uma flor para tornarmos o mundo mais perfumado, sem que façamos gestos mais significativos em favor da dor e da penúria humana, sem que façamos um movimento mais relevante em relação à nossa própria pobreza espiritual, no sentido de fazermos brilhar a nossa luz. Muitos de nós, ao terminarmos a encarnação, não teremos as mãos calejadas do serviço no bem. Talvez tenhamos o cérebro abarrotado de informações, de conceitos, de teorias, de teses, mas com as mãos vazias
de ações que poderiam modificar o nosso rumo evolutivo. Sendo assim, pensemos sobre a misericórdia divina. Pensemos sobre o uso diário do nosso livre-arbítrio. Pensemos sobre os detalhes das nossas encarnações. Pensemos sobre a gratidão que deveríamos ter só pelo fato de estarmos vivos, encarnados, vivendo uma existência física. Que estas reflexões, como toda e qualquer reflexão, possa nos conduzir a um abrir de pensamentos, uma expansão de consciência, um aprofundamento do conhecimento e do autoconhecimento. Que estas reflexões possam nos tornar mais responsáveis pela própria vida, que a rigor está em nossas mãos, que a rigor é o resultado daquilo que fazemos dela. E sendo o resultado do que dela fazemos, a ninguém poderemos culpar ou responsabilizar. A ninguém deveremos projetar as nossas amarguras, nem de nada reclamar. Porque na sabedoria divina estamos no lugar que precisamos estar para a nossa evolução. Convivemos com as pessoas que conosco alguma coisa tem a ver, para que na relação sublime, na vivência do amor, problemas possam ser equacionados. E mais cedo alcançarmos um patamar melhor no nosso processo evolutivo. Vamos pedir agora a nossa irmã Célia que possa coordenar o passe. Vamos pedir aos passistas que possam ir se movimentando. As luzes já estão apagadas. As pessoas da internet que estiveram acompanhando-nos pelo canal, nós agradecemos. E vamos aqui nos despedindo daqueles que estão nos acompanhando à distância. Muito obrigado. E vamos entrando em conexão com a espiritualidade,